No episódio de hoje, a Anitta entra num dos seus exercícios pseudotécnicos e, ativando o modo de noise cancelling, saca do sonómetro, ou decibelímetro, para ser mais rigorosa, e estuda 2 tipos de silêncio. O que sobra quando mais ninguém fica na sala e o que é preciso construir para se conseguir pensar. Vivemos no momento mais barulhento da história humana. Notificações, reuniões, conteúdo, opinião, ruído de fundo permanente. E no meio de tudo isso, um número crescente de estudos diz que a solidão é a nova epidemia. Que CEOs não têm com quem falar, que trabalhadores se sentem invisíveis. Que envelhecer sozinho é o destino silencioso de uma geração inteira. Pessoas rodeadas de gente que se sentem completamente sós. A Anitta suspeita que há algo que se esconde à vista, ou ao ouvido neste caso. Que aprendemos a fugir do silêncio com tanta eficiência que já não sabemos estar sós quando queremos. Que confundimos tanto as duas coisas que perdemos o acesso a uma delas. Camus dizia que Sísifo devia ser imaginado feliz. A Anitta ainda não decidiu se isso é sabedoria ou provocação. Mas talvez seja a única resposta honesta à pergunta que se coloca. Billy, não sentes que o ruído que nos sufoca não nos deixa nunca verdadeiramente a sós? Ora, uma pergunta filosófica aqui para iniciar o episódio. Já faltava. Estamos sempre muito pragmáticas, parece-me. Epá, se é para picarmos aqueles pontos em que a gente cai sempre, tenho que falar. Espera. Okay. Eu vou começar a elencar, ok, vá, tipo, vou fazendo notas para assegurar que fazemos todos os tiques. Claro, vamos a isso. Então eu acho que, não sei, estou aqui a pensar se faz sentido nós irmos já cair nessas coisas todas. Na filosofia, sem dúvida que faz sentido, estou de acordíssimo, não podia estar mais de acordo. É curioso como, bom, isso vai totalmente tocar no livro que eu estou a ler e eu vou mostrá-lo aqui para a câmara e para quem não nos está a ver, eu vou dizer qual é, que é o 22 Voltas, da Caroline Wahl. Foi um êxito de sensação na Alemanha. Eu li o primeiro em alemão e agora estou a ler em português porque foi traduzido pela nossa amiga e amiga do podcast, que também já foi entrevistada, a Mónia Filipe. Vou aqui mostrar a Mónia. Se não ouviram o episódio em que conversámos com a Mónia, vão ouvir. Nós vamos pôr nas notas do episódio, porque foi uma conversa super interessante sobre montes de coisas e eu penso que também tocou um bocadinho nesta questão do silêncio e da solidão. E pronto, e é giro como os assuntos se tocam todos e lá está, as conversas são como as cerejas, a gente puxa por uma e vem outra atrás. Enquanto tu estavas a ler a introdução, eu estava-me a lembrar de um convívio familiar a que fui não há muito tempo e onde estavam, não todas as pessoas, mas muitas pessoas, sozinhas em grupo a olhar para o telemóvel, num convívio familiar. Certo? É. Que antes Certo. era uma coisa dos adolescentes, mas agora já não é. Agora já não é. E eu fiquei do género, porque é que a gente está aqui, todos juntos no mesmo sítio, se as pessoas estão todas agarradas ao telemóvel? E depois, só assim a título de curiosidade, não é que eu quero ver o que é que eles estão a fazer, mas queria só perceber se era uma coisa urgente que precisava de ser feita naquele momento, ou se estavam a tirar uma fotografia, não é, ao grupo, ou se, imagina, tinham ido buscar o telemóvel para mostrar uma referência qualquer que estavam a mencionar. Pronto, não. Era, sei lá, era jogos, era o feed do Facebook ou de outra rede social qualquer, e tu pensas, este pessoal está aqui no scroll porque, por um lado, se calhar já não sabe conviver, por outro, se calhar precisa de um instante de silêncio da confusão, mas então o silêncio agora já não é silêncio, é scroll. E aquilo fez-me uma confusão brutal.
E perguntas-te, porque efetivamente pode haver uma parte de fuga e de estarmos todos com bateria social esgotada, não é? E acabarmos por ter de estar em alguns contextos por obrigação, ok? Hipoteticamente. Mas é mindless. E não mindless no bom sentido. E essa é a parte. Não vamos aqui demonizar uma vez mais todas as mentes e todos os interesses económicos e todos os gurus das tecnologias, por tudo o que foi desenvolvido e, e qual o verdadeiro grau de manipulação, de vamos chamar-lhe de forma simpática, influência que a tecnologia tem tido em nós. Mas eu acho que nós não sabemos efetivamente estar em silêncio connosco, com os nossos pensamentos. E não sei se é uma forma de evitar também, se o desconforto de estarmos com os nossos pensamentos também faz isso. Seria mais estranho em contexto em que está com outras pessoas. Não é? Ou seja, não queres estar com pessoas, ao mesmo tempo não queres estar com os teus pensamentos e então acabas num scroll infinito do qual sais com a sensação de que tempo perdido, mas absolutamente numb, não é? Como é que se diz isto em português? Desculpa, estou passado demasiado tempo com adolescentes que só falam em inglês. Ficas dormente, com o cérebro adormecido, e não é adormecido descansado, é dormente. Essa é a parte que eu gosto muito de silêncio, confesso. Aliás, é uma das coisas que mais sinto falta na minha vida neste momento, é silêncio. Porquê que dizes isso, mãe de 4 filhos? Sinto, é uma necessidade fisiológica, o silêncio. E sabe muito bem. Mas eu acho que tenho vantagem por ser introvertida e por viver desde muito cedo com os meus pensamentos. E depois devia trazido para esta gravação uma sweatshirt muito da qual gosto muito, que we overthink because we care a lot, e sou overthinker, tipo, assumida à exaustão. Não é muito bom, mas ao mesmo tempo deixa-me muito tranquila quando estou só a ruminar com os meus pensamentos. Mas acho que isso é uma... as pessoas não anseiam necessariamente estar em silêncio, em não ouvirem os seus pensamentos, em terem de se calhar de deparar-se com perguntas ou com pensamentos que não são simplesmente o que é que vais fazer para jantar, ou se te esqueceste de alguma coisa, que eu acredito que se incomodem, não é? A mim incomodam-me de alguma forma. Mas é isso, eu dou por mim constantemente cansada, exausta do ruído constante, mas ao mesmo tempo serem poucos os sítios ou poucos os contextos onde damos espaço à profundidade, onde damos espaço a estarmos com os nossos pensamentos ou a ter conversas sem filtro, porque depois também vamos tendo, não é? Acho que cada vez mais temos de ser muito politicamente corretos onde quer que estejamos, e isso depois também já condiciona algumas das conversas que tens.
Eu acho que aí está um ponto muito relevante, é que a barulheira é tanta e tão, como é que eu ia dizer? A tecnologia nós não podemos negá-la, não é? A tecnologia existe e eu não sou a pessoa mais tecnológica que existe à face da Terra, nem a mais apaixonada por inteligência artificial, etc, etc. Não sou. Mas a tecnologia existe e trouxe-nos muitas coisas boas. Agora, lembro-me muito bem de uma frase que ouvi a alguém ainda no tempo do BlackBerry. Portanto, Olha, antes sabes que do. me lembrei esta semana de o meu telefone favorito de sempre. Foi o BlackBerry. O meu não. Foi. Eu estava a pensar, era feliz na altura dos Blackberries, depois isto descambou. Era Agora feliz e não temos. sabia. Era feliz e não sabia. Por acaso não foi o meu telefone favorito, mas lembro-me muito bem de uma pessoa me dizer: realmente, esta coisinha aproxima quem está longe e afasta quem está perto. E eu Tão pensei: verdade. um aforismo. E de facto eu acho que a tecnologia veio reforçar completamente essa tendência, não é? A continuidade do BlackBerry não foi o meu telefone favorito e a tecnologia já avançou muito desde então. E eu estou muito agradecida por haver videochamadas, por exemplo, por estarmos aqui, podermos gravar, tu estares no Porto, eu estar em Lisboa, tudo espetacular. Gosto muito da inteligência artificial que faz as transcrições dos episódios, porque eu lembro-me bem de bater o texto à mão, fazer eu as transcrições e demorar 2 horas para um videozinho de 4 minutos. E eu lembro-me bem do trabalho que dava e, portanto, estou muito agradecida por esses avanços. Eu acho é que nos falta higiene a utilizar a tecnologia e não sei se já ouviste um anúncio que eu acho que dá na rádio, não sei se dá noutros meios de comunicação, que é da FNAC, curioso, que diz: deixa o telemóvel e vai com um livro para a cama. E eu ouvi aquilo e pensei: ah, É o pronto, meu programa favorito. o meu programa Pensaste tu. favorito. Eu já vou para a cama com um livro desde sempre e, por amor da santa, não me tirem esse instante. Aliás, há bocado falavas da necessidade fisiológica do silêncio e eu lembrei-me de uma certa visita a uma certa especialidade médica, uma consulta com o proctologista e pronto, já aí, já. E eu dizia-lhe: não, 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 é que o doutor não está a entender. Aqueles momentos na casa de banho sozinha são os únicos momentos de silêncio que eu tenho no dia. E ele dizia-me assim: ouça, eu percebo perfeitamente. Faz o que tem a fazer. Fecha a tampa da sanita e senta-se em cima. E eu tipo: ok, posso continuar a usar isso como desculpa. Ok, ok. Certo. É saúde E, pública este conselho. Vamos fazer uma pausa aqui. Isto é conselho de saúde pública. Conselho de Saúde Pública, sim, e porque estávamos a falar de necessidades fisiológicas de silêncio, pensei, a associação foi evidente, quer dizer, nem é preciso explicá-la, mas a verdade é que, de facto, eu sou como tu, introvertida, eu amo os meus momentos de silêncio, eu amo as corridas, por exemplo, não adoro ir correr, não adoro correr, adoro ir correr porque, lá está, tenho um momento para mim. E eu acho que sim, eu acho que há muito um mundo que está cada vez mais acelerado, um mundo que está cada vez mais histérico, um mundo que está cada vez mais recheado de informações falsas, que não são informações, portanto, não é? As famosas fake news. Ainda ontem estive a ver um vídeo em que determinado político, ou enfim, pessoa da nossa praça, falava de uma medida tomada pelo Câmara Municipal de Amsterdão ou assim, e ele arranjou uma justificação falsa para aquela medida e, portanto, tinha ido a um polígrafo de um meio de comunicação europeu. Imagina. E eu fico a pensar, epá, é que as pessoas ouvem isto, o ruído aumenta, cada vez se sabe menos distinguir o trigo do joio, cada vez há menos vontade de estar
há- já nem é há menos vontade, as pessoas já não sabem estar em silêncio, já não sabem. E o que eu sinto é que quanto mais aumenta o turbilhão à nossa volta, mais nós temos que cultivar espaços de silêncio, inclusivamente silêncio de estímulos como notícias, scrolls, não sei o quê, infinitos, e cultivar o regresso a nós próprias para podermos, de facto, saber quem somos, saber do que gostamos. Uh, e é uma coisa que me. Bom, é uma coisa que me preocupa e é uma coisa que me move também. Daí também as formações todas que eu dou são muito de voltar a conectar connosco mesmas através de diferentes ferramentas. Portanto, eu tenho muita esperança que esse é o caminho para recuperarmos deste período de absoluta loucura. Mas que estamos num período de absoluta loucura, realmente, sim, acho que é inegável e custa aceitar, não é? A mim revoltou-me um bocado, não foi bem revoltar, foi sentir-me, pá, estamos aqui todos neste convívio e afinal não estamos a conviver. Eu acho que esse é um paradoxo muito curioso para, lhe, para o classificar assim. Porque apesar de tudo, é a altura com mais ruído, com mais. Quando estamos. Em que estamos rodeados de mais gente, em que menos tempo a sós temos e conseguimos ter. Mas ao mesmo tempo, a solidão está em níveis estratosféricos. E essa contradição, ou esse. É algo que, não é que veio veio ao tema de quando falávamos sobre esta gravação e tem sido um, há uma série de fontes, digamos assim, de inspiração para esta nossa conversa de hoje, a começar pela questão da solidão no trabalho ter-se acentuado, mas também dos livros que ando a ler, que curiosamente me levaram a essa reflexão também, em que o Camus fala no mito do Sísifo, fala não da subida, não é? E do que lhe custa recomeçar com a pedra, mas da descida e do facto de ele ser feliz nessa descida, no silêncio, mas exatamente por ser um momento seu, sem interrupções, sem as solicitações, e depois curiosamente ando a ler o Dune, bem, não por ser super fã do Chalamet, mas porque é adolescente que gosta de comentar livros e portanto calhou-me desta vez meter-me a ler o Dune. São só, eu acho que 800 e tal, 900 páginas, uma coisa assim. Coisa pouco. O primeiro, porque eles são 6 no total. E também fala de quando o personagem quando o personagem principal nota que a consciência dele está sempre ocupada com aquilo que vê, com o que sabe, com o que se espera dele. Ele não tem momentos não tem esses momentos de silêncio que consegue ouvir a sua própria consciência. Mas estava a pensar, e principalmente com o artigo saiu no Expresso e depois colocamos nos links, nas show notes, mas fala de como a solidão se tem propagado. Eu acho que foi a OMS que declarou como um problema de saúde pública. E o Reino Unido criou um Ministério da Solidão, okay? Ainda antes do Covid. Os Estados Unidos, com tudo, não é? Com todas as coisas interessantes que vão passando por lá,
Em 2023 também se publicou um relatório em que se falava que o impacto da solidão era equivalente a fumar 15 cigarros por dia. E faz-me pensar na questão fisiológica, porque este isolamento crónico, que nós estávamos a falar no início, também o sentimos quando nos fechamos, não é? E quando nos pomos nestes scrolls infinitos, não é isolamento só interno, também é externo, também é com, mesmo estando rodeados de pessoas, e está provado que depois tem impacto ao nível de risco cardiovascular, ao nível de sistema imunitário, ao nível de declínio cognitivo, e eu estava a pensar, o território mais estranho para mim onde isto acontece é o território do trabalho. Tudo bem que com a pandemia e com o trabalho remoto poderíamos ter algum tipo de repercussões, mas a verdade é que mesmo com o regresso ao escritório e ao contacto no dia-a-dia, este artigo falava de ser de haver uma pandemia, uma epidemia de solidão no mundo do trabalho, que para mim também é estranho, não é? Porque é onde estás tantas horas, tão envolvido, tão presente, que seria quase natural ou normal se alguém que vive sozinho, não é? Ou que não tem família próxima, ou que não tem família, eu quero que seja, falares de solidão. Mas falares de solidão no trabalho já é algo muito sério, não é? Não deixa de ser sério nos outros contextos, mas é algo estranho. E então falava desses tipos de solidão que era do topo, não é? Os CEOs, os líderes que não podem mostrar dúvida, que não podem mostrar fraqueza, que não podem mostrar incerteza. Num dos episódios recentes falamos exatamente sobre esta questão de não podemos mostrar-nos vulneráveis ou frágeis. Mas tem esta ironia, que é quanto mais visível é a posição, não é? Mais invisível é a pessoa, e menos a pessoa pode mostrar-se como humana, como pessoa, mas depois também se estende ao resto, não é? Quando as pessoas se limitam a executar e a não serem reconhecidas no seu lado humano, no seu lado pessoal, de haver menos espaço para esta partilha, não é? E acabas por efetivamente te ires fechando, é isso, vais perdendo este contacto. Mas eu acho que nós não temos dificuldade em imaginar a liderança solitária. Acho que é mais difícil imaginar quando essa solidão baixa para as camadas não só mais numerosas, sobretudo mais numerosas, mas onde tens mais pessoas que são pares. Eu acho que aí custa muito a entender como é que isso está a acontecer. Quer dizer, custa muito a entender? Não custa muito a entender. Acho que isto é claramente um efeito de todos termos este aparelhito no bolso e de nem todos termos uma grande higiene a usá-lo, não é? Os aparelhos em si não, mas todas as redes sociais são desenhadas com o intuito de fazer viciar as pessoas, para as pessoas continuarem lá e comprar e clicarem, não sei o quê. Pronto, a gente já sabe isso. Nós, adultos que temos noção disso, temos dificuldade e às vezes caímos no buraco, quanto mais quem não tenha essa noção ou quem sinta, por vezes, que aquilo é uma muleta para preencher um vazio que tenha, para, sei lá, e isso eu acho que é assustador, porque eu já li há bastante tempo e já não me lembro onde, que uma das coisas mais importantes era a capacidade dos miúdos poderem ficar aborrecidos. Uma das capacidades mais importantes era a dos miúdos se aborrecerem.
terem tempos livres, aborrecerem-se e terem que puxar pela cabeça para inventar qualquer coisa para fazer, que era uma coisa que na nossa geração nós fazíamos. Eu, antes de viver para Macau, vivia numa casa que tinha um jardinzinho e arranjava sempre maneira de me entreter. Eu não sei o que era isso de estar aborrecida, porque havia sempre uma brincadeira. Às vezes ia buscar uma bola e passava horas a jogar a bola contra a parede. E havia jogos só de jogar a bola contra a parede, com o pé, com a mão, com o pé e bater uma vez, e a mão e bater 2 vezes, e não sei o quê, e passávamos horas nisto. Horas, horas. Depois fui para Macau, e em Macau não tinha esse espaço, mas a gente inventava. Eu lembro-me que nós vivíamos num prédio que tinha um patamarzito que não era muito grande, e íamos brincar para o patamar. Imagina, eu e a minha irmã mais nova, havia só um par de patins, ela andava com um patinho, eu andava com o outro. E passávamos as tardes nisto. E eu não me lembro o que era estar aborrecida, não me lembro de ter dias de aborrecimento. Se calhar tinha dias em que ia ler, e havia muitos dias em que me refugiava num livro, mas eu não me lembro de dias de, ai que seca, o que é que eu vou fazer? Não me lembro. E hoje não temos isso. Os miúdos, não só muitos pais criam agendas absolutamente compactas de Tetris com atividades para os miúdos, como os miúdos, eles próprios já não sabem o que é estar aborrecidos. E pronto, eu honestamente acho ótimo que muitas escolas estejam a fazer uma proibição dos dispositivos. Acho que é fundamental para os miúdos terem tempo de ser miúdos e para aprenderem a lidar bem com eles, porque nós já vimos, nós só tivemos smartphones já adultos e não sabemos lidar com eles. Nós não sabemos lidar com os smartphones. Portanto, como é que os miúdos vão de saber lidar com smartphones, se nós não sabemos? Não, temos de ser nós a ajudá-los, não é? Evitar que se deixem viciar, mas ao mesmo tempo é uma luta, não é? Os adolescentes de cada casa reclamam constantemente porque são os únicos que não têm redes sociais. Eu não vou ter, sorry to break you. Mas é uma luta, ok, é uma luta porque ou é um movimento concertado, articulado, com os vários players, não é? Com os vários atores intervenientes, ou o que quer que seja. Ou é muito difícil depois, porque vem a chantagem emocional do mas eu sou excluído porque sou o único que não tenho. Obviamente que também é um bom treino, não é? Para ter, olhando pelo lado pragmático, a vida está cheia de lições possíveis, mas eu entendo, não deixe de ser difícil, principalmente quando há esta comparação e há as relações, as nossas relações, pelo menos as minhas relações durante a escola, terminavam no momento em que eu saía do botão da escola e ia para casa. Não existia, não é verdade. Havia um ou dois que fazíamos o caminho a pé para casa. Mas depois entrava na porta de casa e não havia o continuar das conversas até ao dia seguinte. Havia filtros, havia separação, que nós, a certa altura, falamos também que deixou de haver com o trabalho remoto. É? Que o trabalho entrou-nos pelas portas de casa adentro e deixamos de ter essa separação, que também vai de encontro àquela higiene que falavas, que era importante termos. Mas, por outro lado, a simples proibição ou o simples não deixar de ter não vai resolver, porque também não vão estar preparados quando tiverem para conseguir lidar com isso, para conseguir gerir, para conseguir ter autocontrolo. Tudo bem que vão, não é? Já podem começar numa idade onde isso poderá ser mais possível, mas não é tarefa fácil.
Nós, no início deste ano letivo, fomos a uma reunião do 6º ano, onde fizeram a apresentação lá das coisas todas da escola, não sei o quê, nananã, e depois fizeram a apresentação de um movimento de pais que era a pedir para, que entendiam perfeitamente a necessidade de os miúdos começarem a estar contactáveis, dado que começavam a ir sozinhos para a escola, ou vir sozinhos da escola, não sei o quê, mas que queriam eliminar o fator pressão dos pares para a compra do smartphone. E então pediam aos pais que atrasassem pelo menos até aos 14 anos a compra do smartphone e que optassem por um telefone à moda antiga, um dumb phone. E eu pensei, olha, de facto, faz sentido. Eu assisti àquela apresentação e pensei, sim senhora, isto faz todo o sentido, sim senhora. Agora, na altura da Páscoa, foi a altura, de facto, de dar um telefone à nossa mais velha e nós optámos por dar um dumb phone. Ela faz-nos uma estatística dos 25 coleguinhas, cerca de 20, talvez 21 têm smartphone. Todos os smartphones desses miúdos mais avançados que o meu, fica aqui a nota, não é? E depois mais 2 ou 3 têm dumb phone, tal como ela. E nós ficamos assim, ok, portanto aquela apresentação foi extremamente impactante para mim, mas parece que mais ninguém. E fico a pensar, ok, o que é preciso acontecer para que de facto fique claro que é preciso aprender a lidar com o excesso de estímulos, que é preciso voltar a haver vazios, silêncio de estímulos, espaços vazios de estímulos. E o que é preciso acontecer? E depois tens alguns casos de algumas famílias onde já aconteceu de facto uma tragédia ou algo parecido relacionado ou sei lá, doenças mentais por causa de acesso às redes sociais, por exemplo, ou se calhar poder não haver uma relação de causalidade, poderá haver uma relação de aumentou a probabilidade de, estimulou uma tendência que já haveria, não é? Portanto, reforçou. E nessas famílias onde já houve uma tragédia, um caso difícil, não sei o quê, essas famílias de facto muito atentas e preocupadas, mas o que é preciso acontecer para isto passar para um discurso geral? Eu não sei, eu lembro-me nos convívios em que éramos miúdos, em que, sei lá, estou-me a lembrar, nós na família da minha mãe temos o convívio da Páscoa, que é assim, o convívio. E passávamos o dia a fazer um piquenique à beira de uma barragem e não estávamos todos a falar todos juntos a falar ao mesmo tempo. Às vezes fazia-se grupinhos, depois íamos dar um passeio a pé, depois não sei o quê, depois quando estava calor dávamos um mergulhinho, quando estava frio dávamos mais um passeinho, mas estávamos sempre ou em círculo geral ou em pequenas células, digamos, sempre a conviver, a deitar a conversa fora. No fundo, a reforçar o vínculo, às vezes com coisas importantes e significativas, outras vezes só com as coisas do dia-a-dia, que acabam por ser o cimento das relações, não é? A banalidade do dia-a-dia. E hoje já não temos isso. Hoje já não há espaço para isso. A pessoa que se estiver, e isto aconteceu neste convívio, como já aconteceu várias vezes, eu vou falar com alguém, esse alguém está agarrado ao telemóvel, eu se calhar recuo, já me venho embora. Isto acho que ilustra bem esta solidão em que estamos a viver, ilustra bem, lá está, aquilo que a senhora lá me disse, que como é que estes aparelhómetros afastam quem está perto e aproximam quem está longe. No fundo, e eu agradeço sempre pela aproximação de quem está longe, mas onde é que está a higiene para não afastar quem está perto? Sim, porque efetivamente se torna uma barreira, não é? Cria-te, não é? Isto cria-te uma bolha e eu acho que como nós não aprendemos a lidar com... Falávamos num dos últimos episódios do habitar a incerteza. Eu acho que nós não aprendemos a habitar a solitude. E com isso,
E o como aborrecimento, o confundimos. tédio. E depois, como confundimos ambos, acabamos por ficar com a solidão, não é? Porque acabamos por ficar mais isolados. Um, e esse é um. E esse é um. É algo que é difícil porque é isso, porque o estímulo está sempre lá, a atração, o fechar atrai-nos para isso. E vês, não é? Muitas das vezes os miúdos acabam por estar em conjunto também a conversarem juntos fisicamente e a conversarem através de telemóvel. É estranho, mas é o mundo em que eles estão a crescer e a aprender e a aprender a viver e a aprenderem a ouvir-se e a conhecer-se sem efetivamente se ouvirem ou conhecerem, não é? Tu lembras-te quando, sei lá, quando nós andávamos na faculdade, por exemplo, eu lembro-me disto, de ir a um restaurante e ter uma nuvem de tabaco a vir para cima de mim enquanto eu estava a comer o meu bacalhau com natas. E eu dizia, ai, desculpa lá, não se importa de fumar ali para aquele lado. E a pessoa, ai, eu estou, não sei o quê, já não se pode fazer nada, nanana. Hoje em dia é impensável haver fumo dentro de espaços fechados. Eu lembro-me de ver fumar dentro de hospitais, quer dizer, certo? Quer dizer, que hoje em dia olhamos para trás e pensamos, ai, por amor da santa. Eu acho que é preciso criar espaços livres de fumo, sendo que neste caso o fumo é o telemóvel, livres de redes sociais, livres de fumo nesse sentido. Eu acho que foi o João Manzarra que eu ouvi dizer que achavam de extrema má educação usar o telemóvel quando estava com os amigos. E eu acho que há utilizações e utilizações, não é? Uma coisa é, bora tirar uma fotografia e puxas o telemóvel para tirar uma fotografia aos amigos, ou de repente queres mostrar, epá, fiz uma camisola de tricô, deixa mostrar-te uma fotografia. Pronto, acho que há utilizações que são comuns, não é? E que, tudo bem, é pacífico. Acho que há utilizações que não é pacífico e são utilizações que afastam em vez de aproximar. E eu achei muito curioso ele dizer isso, de achar que era mesmo uma questão de má educação. É má educação usar o telemóvel à frente dos meus amigos. Eu fiquei assim a pensar, de facto também é má educação eu puxar de um cigarro na casa de alguém. Não é? É má educação. Não se fuma na casa da pessoa. Portanto, se eu estou com os meus amigos a conviver, também não faz sentido estar a ir buscar o telemóvel. Pronto, é um vício. É uma questão de presença, não é? Ou Sim, estás, não é? Porque se estás, esse dispositivo vai-te remover da conversa, vai-te remover da partilha, vai criar essa barreira. E eu acho que há muitos. Fomos aqui deambulando na nossa conversa e tocamos em 300 mil pontos e formas de falar de solitude e de solidão. Mas esta ideia da solidão também partir como, ou acabar por ser, a impossibilidade de presença. Não é? Nós não conseguirmos estar não só connosco, mas também com os outros. E desta pandemia efetivamente ser algo para o qual caminhamos, porque não sabemos estar, não conseguimos estar presentes, não conseguimos estar inteiros. lembras da chamada Rádio Alcatifa? Uma coisa tão importante certo? Na Sim. coesão. Sim, A Rádio sim. Alcatifa, para quem não sabe, é aquele, digamos, a Gazeta das coscovilhices do escritório, que obviamente podem ter um peso negativo e podem fazer uma pressão negativa se forem utilizadas como forma de demonstrar poder e pronto, enfim, tem esse lado, mas depois também tem o lado de ser aquele cimento que cola a organização. Aquelas brincadeiras, as partidas que se fazem entre os colaboradores, tudo isso é a cola que cimenta a organização. E se isso de facto
deixa de ser estimulado, e eu não acho que as pessoas tenham que andar a fazer partidas umas às outras, não é isso, mas haver o contacto social e afetivo entre, porque se criam relações afetivas, eu não estou a dizer que tudo tem que ser romântico, atenção, não é? Mas criam-se relações afetivas, cria-se uma relação de alguma familiaridade com as pessoas com quem trabalhamos, mesmo que não se transformem em nossos amigos. Uma pessoa que nós vemos, ok, agora vamos supor que estamos a falar de trabalho remoto e vamos 2 ou 3 vezes ao escritório. Tu vês aquelas pessoas 3 vezes por semana, não é? Portanto, apesar de tudo, há ali é natural que se crie ali uma relação. Agora imagina que é a tua hora de almoço, tu queres estar na tua paz, pões os fones, pões o telefone, estás a ver a série de Netflix na cantina, eu não me vou aproximar de ti, não é? Portanto, vai haver ali um efeito, ok, vais ficar a saber como é que termina a série, boa, porém, vais perder uma oportunidade, lá está, de intercambiar aquelas experiências do dia-a-dia que aparentemente são pouco importantes, no entanto, são realmente a cola das relações. Aquelas coisas simples, aquelas coisas realmente do dia-a-dia às quais, se calhar, pouca importância damos. Claro que, imagina, há uma morte na família, há um casamento, há não sei o quê. Claro que as grandes notícias são para ser partilhadas, mas a maioria dos dias não tem uma grande notícia. Tem as pequenas coisinhas do dia-a-dia. Eu gosto mais de comer bolo de arroz do que queque. Epá, isso é uma coisa importante. E podes ter toda uma questão filosófica à volta disso. Do bolo de arroz e do queque? É verdade. Pronto. E onde é que o vais comprar e como é que é feito? Isso é de forno, se não é, essas coisas. Exato. Mas eu acho que eu gostava de pegar nesta tua analogia para fechar também o tema e voltar ao mito do Sísifo, porque também para lhe dar algum crédito, não é só sobre a questão da ligação entre o absurdo e o suicídio, ok? Que tinha já mencionado num dos últimos episódios, como um tema assim pouco leve, ok? Daqueles que dispõem bem, não é? Dispõe bem, sim, sempre, não é? Sempre adequado. Mas o Sísifo não tinha de fazer isto sozinho, não é? Ele não tinha de carregar a pedra sozinho, efetivamente. E acho que era bom ele ter-se lembrado a certa altura que podia ter ajuda aí. Mas ao mesmo tempo, quando desce e quando o Camus diz que ele é feliz na descida e não tem audiência e vem sozinho e vem introspectivo, também é importante, certo? E nós sabemos que podemos ir buscar esta companhia, esta ajuda e quem nos ajuda a carregar a pedra, a subir a montanha com a pedra, mas que ao mesmo tempo também há uma parte boa que é podermos estar felizes, sabermos estar connosco próprios. Eu acho que isso depois também nos dá essa elasticidade e nos deixa mais aptos a estarmos em conjunto também. Olha, eu não quero terminar sem remeter para o livro do trimestre do Clube do Livro da Anita. Não sei se já começaste a ler, se não começaste a ler, mas é um livro, Clara e o Sol, de Kazuo Ishiguro, que se passa num futuro assim distópico. Nem sei bem se é um futuro, se não, é só uma realidade distópica e que explora muito precisamente a questão das relações e das relações com a tecnologia, com os seres, digamos, tecnológicos, avatares, etc, etc. E acho que vale muito, muito, muito a pena ler, recomendo vivamente, e a nossa sessão do Clube do Livro vai ser dia 18 de junho, até lá ainda tem tempo de ler Clara e o Sol, de Kazuo Ishiguro. Eu li a tradução portuguesa, que achei que estava muito boa. Já sei que temos alguém no grupo do WhatsApp que quer falar também de detalhes da tradução. Da tradução, sim. Estou desejosa. A minha versão também é portuguesa, por isso estou curiosa, porque já li alguns livros em traduções do japonês
que não correram, em que o livro perdeu imenso. Mas eu não sei se o Kazuo Ishiguro escreve originalmente em japonês se em inglês, porque ele imigrou para o Reino Unido muito jovem, portanto não tenho a certeza. Pois eu também não sei. Os exemplos que eu tenho são precisamente do Murakami, que começa por escrever em inglês e depois passa para japonês. Faz parte da forma dele escrever e que, portanto, nas versões em inglês estão bastante bem, não é? Conseguidas as traduções, mas depois em português deixa o seu quê a desejar. Portanto, pode ser um que temos vai ser um dos temas, perceber como é que ele escreve. Fica o convite, a sessão vai ser no dia 18 de junho, em formato online, às 21 horas. Caso o Ishiguro, Clara e o Sol venham, inscrevam-se, o link está nas notas do episódio e ficamos à vossa espera. Para continuar esta conversa, obviamente. Esta conversa que não termina nunca, porque hoje estou a trabalhar de pé e já estou a sentir, não, agora já estou cansada, mas porque senão a conversa continuava indefinidamente, porque, quer dizer, anoitece, amanhece e a gente teca. Vemo-nos em breve, não é? Vemo-nos em breve. A Anita vai só ali à biblioteca e já volta. O Anita no trabalho é, nesta fase, um lugar para ensaiar ideias, perder certezas e sublinhar dúvidas existenciais ou só essenciais. Livro a livro, vai lendo a vida nas entrelinhas e tecendo ensaios sobre notas de rodapé e outras coisas importantes. Entre episódios, a Anita continua por aí, menos omnipresente, mas sempre disponível para conversas que não cabem num episódio. Podem encontrá-la no Instagram, em anita_no_trabalho e em anitanotrabalho.com, onde a secção Querida Anita continua aberta a cartas, perguntas, pensamentos inacabados ou outras ordens de desabafos. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade, em airdesignstudio.com e por Eliana Soares, Brand Strategist, em linkedin.com/Eliana Soares. Até à próxima nota de rodapé. Até à próxima.